Boa noite, pessoal. Eu sou Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks. Saúdo todos os presentes. Pessoal, conforme for chegando, já registramos aqui de todo modo a saudação. É uma grande satisfação estarmos juntos, debatendo hoje, refletindo um pouco sobre a importância do cuidado na nossa sociedade. Para quem não conhece, está tendo o primeiro contato com Family Talks, nós somos um programa de advocacy da Associação de Desenvolvimento da Família, que é uma ONG, fundada em 1978, e a nossa missão é buscar assegurar a proteção especial à família, que é o que está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 226, através de atuação junto ao governo e à opinião pública, com a promoção de ações públicas e privadas voltadas para o fortalecimento das relações familiares. E aqui estamos hoje para discutir sobre o cuidado dentro da família, que é justamente uma maneira de fortalecer essas relações familiares, tão importantes na vida de todos nós, e tão importantes também para toda a sociedade. O Fórum Family Talks é um evento gratuito para discutir como famílias, empresas e sociedade podem fazer do cuidado e investimento para o futuro. Ou seja, cuidar das pessoas não é apenas uma responsabilidade daquela família, daquele pai, daquela mãe. É uma responsabilidade de toda a sociedade e de todos os agentes da sociedade, de governos, de todos os agentes da sociedade civil. Não é? Porque as famílias, ninguém vive sozinho. A pandemia explicitou isso de maneira muito clara, muito objetiva. Ninguém pode viver sozinho. Nós dependemos uns dos outros. Somos uma grande comunidade. E o cuidado das pessoas nas famílias, crianças, idosos, enfim, pessoas com deficiência, ele precisa de suporte. Então, é dever nosso e é nosso papel garantir esse suporte, e nós, em Family Talks, lutamos para isso, desde uma perspectiva pública. E por que o cuidado é um investimento para o futuro? Ora, se fala muito da sociedade, da economia, não é? O que é mais importante para a economia, para o crescimento econômico? E eu vou responder aqui sem medo de errar. O mais importante são as pessoas. Nada é mais importante na sociedade do que as pessoas. Quando nós garantimos condições para o desenvolvimento das pessoas, o cuidado das pessoas, nós estamos construindo o futuro, porque nós vamos ter pessoas bem formadas, pessoas integradas na sociedade, criativas, que vão estar criando, que vão estar preocupados com os outros, e isso é que vai fazer a diferença. E tudo começa dentro de cada família, que é o lugar de onde todos nós viemos. No dia de hoje, então, nós vamos falar sobre o cuidado dentro da família, sobre essa dinâmica familiar, sobre como ela acontece, como ela pode se enriquecer, e também pensar um pouco nas repercussões públicas que essa dinâmica familiar tem. Afinal de contas, daí saem as pessoas, daí saem os cidadãos que vão estar à frente da sociedade no futuro. Então, tudo começa dentro desse núcleo familiar. Todos nós vamos ter as nossas experiências, a maior parte delas provavelmente boas, alguma um pouco mais difícil, mas que também nos ajudou a formar. Enfim, tudo isso é um legado para a nossa vida e também para toda a sociedade. Hoje, então, nós estamos aqui com 3 convidados que vão nos ajudar a refletir sobre como cuidar dentro da família ele é importante. Não é? Então, estão aqui hoje a doutora Lucy Pfeiffer, é uma médica, pediatra, fala de Curitiba, doutora e mestre em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em psicologia com abordagem psicanalítica pela PUC do Paraná, pós-graduada em saúde do adolescente pela PUC Paraná, membro do GT Saúde, Grupo de Trabalho Saúde na Era Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria, membro da Diretoria Científica de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria, presidente do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Paranaense de Pediatria, coordenadora da campanha Conecte-se ao que Importa, do DEDICA, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente, é vinculada à Associação de Amigos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e ela é coordenadora desse grupo, que faz um projeto social de atendimento a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Muito bem-vinda, doutora Lucy, muito obrigado por estar conosco nessa noite. Também temos conosco Patrícia Marinho, que é publicitária, formada pela PUC-Rio, trabalhou por mais de 20 anos no mercado de comunicação, não é?
vice-presidente de Consumer Engagement da FCB Brasil. Ela é fundadora do Tempo Junto, um projeto multiplataforma sobre a importância do brincar na infância e do programa Brincar Ensina a Mudar. Participou do Artemisia Lab Primeira Infância e do Programa de Liderança Executiva, Desenvolvimento da Primeira Infância do Núcleo Ciência pela Infância. É colunista da revista Crescer, autora de 2 livros e membro da Community of Practice on Play e da comunidade Frontiers of Innovation, iniciativas do Center on the Developing Child da Harvard University. Seja muito bem-vinda, Patrícia, muito obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo e do seu conhecimento conosco essa noite. E também está conosco o Juliano Casarré, é ator com trabalhos em cinema, teatro, televisão, pai de 4 filhos, tem se dedicado nas suas redes sociais a divulgar a importância do tempo dedicado à família e da presença dos pais na formação dos seus filhos, das crianças. Eu agradeço bastante sua presença, Juliano, é uma enorme satisfação estar com você. Temos aqui um grupo de pessoas tão qualificadas. Aproveito para agradecer os demais participantes que estão nos acompanhando. Saúdo também os que verão esse vídeo aqui no futuro, quando ele ficar disponível também para outras pessoas. Deixamos aqui um legado que perpetue, né? Bom, sem mais delongas, então, vamos começar o nosso diálogo. Tá? Para os participantes saberem, nós vamos fazer uma dinâmica muito mais de conversa, como uma espécie de entrevista, vamos dialogar entre nós. Acreditamos que esse formato vai ser muito mais rico para acompanhar e para trazer esse conteúdo e esse conhecimento para todos. Então, nós vamos começar falando, para tentar introduzir um tema e começar o nosso diálogo sobre a dinâmica da família, não é? A família, ela vai surgir, começa com uma dinâmica peculiar, mas quando chega uma criança, um filho, uma filha, essa dinâmica, ela sofre uma grande transformação. E aí esse é um ponto de partida importante, porque nós vamos falar aqui de tempo com filhos, toda essa questão, mas talvez até pensar um pouco sobre essa dinâmica. Aí eu faço, primeiro, pergunto para a doutora Lucy, não é? Essa dinâmica, ela chega, ela altera toda a relação que já existe ali naquela família, transforma. Temos um novo momento que acontece. Então, talvez a senhora poderia dizer algo sobre esse processo, sobre essa transformação, não é? E também da importância de se criar, quando a criança chega, que altera toda a rotina, de ter uma rotina do ponto de vista científico, né? Por favor. Eu agradeço, Rodolfo, agradeço a todos que nos acompanham e vão acompanhar no futuro, então, não? Veja, desde muito pequena a criança, e isso é a importância do brincar, ela já pensa nos filhos que vai ter. Crianças brincam e é uma brincadeira fantástica, né? Em Curitiba chama de casinha, brincar de casinha, quando a menininha, o menininho brincam da vida doméstica. Eles preparam ali, e é muito interessante a gente observar, porque eles estão reproduzindo o que vem. Mas quando chega na vida adulta e se passa a ser pai e mãe, existe uma mudança não só na rotina da casa, mas também das pessoas. Ter um pequenininho que é dependente 24 horas da gente, que vai precisar do nosso olhar, da nossa atenção, do nosso carinho e do nosso estímulo. O ser humano é o único animal, um dos poucos, né? Não o único animal que precisa ser cuidado em tempo integral, até muito tempo da vida. Então, como seria bom e se todos se preparassem para isso? E toda criança deveria pensar e saber que nasceu de um laço de amor e de uma decisão de amor. Essa é a primeira base da estrutura da personalidade de um ser humano. E a partir daí que pai e mãe participem desse cuidar. E, é claro, com rotinas, né? Às vezes a gente vê famílias que é como se mudasse, né? A criança que domina a rotina. Então, se chora, se faz isso, quando nós precisamos ensinar. Dentro do útero, o bebê já segue a rotina da mãe. Ele tem o sono nos horários que a mãe está mais quietinha, mais acordado nos horários de mais adrenalina, mais agitação, e muitas vezes vai reproduzir isso nos primeiros dias de vida. Então, ensinar o bebê, fazer uma rotina, não ter medo do choro, que é a única forma desse bebê se comunicar.
não pensar logo em doença, e eu como pediatra, nossa, quantas crianças vêm porque choraram, né? E a criança sente o ambiente, né? Pais inseguros, pais aflitos, pais que não sabem o que fazer, a gente vai ter um bebê chorando com muita possibilidade. Então, se preparem antes, né? Organize uma rotina, organize um tempo para estar com o filho, porque ele vai ocupar esse tempo. E é o tempo mais precioso que nós vamos ocupar na vida. Muito legal, doutora Lucy, muito interessante. E essa ideia da criança saber que é fruto de um ato de amor, se sentir amada, isso é muito importante, muito interessante. Sim. Eu queria aproveitar, fazer um gancho para o Juliano. O Juliano tem 4 filhos, está com uma bebezinha em casa e passou por isso, não é? Teve esse choque da chegada de uma criança, uma rotina. Se você puder contar para nós, Juliano, como é que foi esse processo, sobretudo acho que no primeiro filho, que é uma mudança mais importante, depois a experiência já ajuda bastante. Cada filho é um filho, mas a experiência também ela vai se acumulando, né? Contar como foi, se teve alguma dificuldade, como você e sua esposa, né, procuraram construir isso, se teve algum choque, a quem recorreram, né, para construir isso que a doutora Lucia acabou de nos falar. Bom, obrigado, Rodolfo. É um prazer estar falando contigo, com a Patrícia, com a Lucy, com todo mundo que está nos assistindo, vai nos assistir no futuro. É um prazer estar aqui falando sobre família, filhos, paternidade. Eu acho que eu começaria dizendo, fazendo uma pequena provocação para quem está nos assistindo. A gente começa tateando, né, muito no escuro e vai melhorando. Conforme vai ganhando horas de voo, a gente vai ficando mais tranquilo, vai aprendendo a gostar mais, vai curtindo mais. Então, não parem no primeiro filho. Tenham mais um, deem um irmãozinho para o seu pequeno, para o seu primeiro filho, seu primeiro pequeno, porque vai ficando mais legal a cada filho. A gente vai ficando mais tranquilo, vai aprendendo o que fazer em certas situações. Então, eu já faria esse convite às pessoas a se abrirem, a ter pelo menos mais de um filho, a ter essa relação de irmãos, que também é tão bonita de ver acontecendo, né? Os irmãos crescendo juntos. No nosso primeiro filho, eu estava comentando com vocês agora há pouco, não é? A gente demorou um pouco a entender que ele precisava de uma rotina. A gente meio que achava que ele ia ter fome em alguma hora e que talvez ele fosse comer na hora que a gente fosse comer. E a gente apanhou ali alguns meses até entender que, não, peraí, ele precisa de uma rotinazinha para dormir. Entendeu? A Letícia foi ler livros, foi fazer pesquisa na internet, né? Eu estava comentando também, eu acho que esse afastamento, que não é uma coisa assim tão grave, mas assim, a gente não, quase ninguém mais tem os avós dentro de casa, né? Que era uma relação mais comum há tão poucas décadas atrás para as avós irem passando as dicas assim, né? Então, a gente foi pegar mesmo na internet, em livros, essa noção de que ele precisava de uma rotina. E, a partir daí, tudo mudou. A gente entendeu que a gente tinha que, como a doutora Lucy falou, implementar uma rotina, que a gente ia definir aqueles horários, e isso ajudou tudo. Ajudou o sono, ajudou o apetite, e a gente não perdeu mais isso. Tanto que eu lembro que no meu segundo filho, o Inácio, foi um momento muito difícil, porque eu estava morando no Rio de Janeiro fazendo novela e a Letícia em Brasília, porque ela tinha passado num concurso lá. Então a Letícia ela viu que durante alguns meses do ano ela ficaria sozinha, durante praticamente a semana toda. Eu tinha 22 horas para ficar com eles, eu ia no primeiro voo do domingo, voltava no primeiro voo da segunda, era desesperador, saía sempre chorando de Brasília para voltar para o Rio. E a Letícia, quando ela viu que o Inácio estava chegando, o nosso segundo, ela falou, cara, agora o Vicente tem que aprender a dormir sozinho, de qualquer jeito. Entendeu? E que o Inácio, assim que o Inácio nasceu, que ele também ia precisar dormir sozinho logo cedo. E isso é rotina, e isso é também uma certa fortaleza, que como a doutora Lucy muito bem falou, não ter medo do choro. Ele vai chorar um dia, ele vai chorar 2 dias, ele vai chorar no terceiro dia, você chega junto, sai, chega junto, daqui a pouco ele aprende a dormir sozinho. Porque eu vejo, inclusive, muitos casamentos sofrendo com essa questão do filho que não consegue dormir sozinho, do filho que não consegue dormir no seu quarto, aquela criança que está sempre na cama dos pais ali, e os pais acabam também perdendo aquele momento de intimidade, de descanso, porque tem sempre uma criança ali a qualquer, em todas as noites do ano, né?
Então, eu acho que é isso. A rotina realmente é muito importante para um lar. E ela precisa disso, de decisão e de fortaleza, né? Você é o pai, você é a mãe, você é capaz de fazer isso. Todo mundo antes de você fez, você também vai conseguir fazer. Legal, muito, muito interessante. E é isso, né? Sempre também é uma luta, né? Esse processo. É muito legal você compartilhar a sua história. E, pô, bonito também isso de contar da volta para reencontrar a família, né? De fato, esse vínculo que se cria é uma coisa muito poderosa e, enfim, dá sentido mesmo à vida, né? E o que... pode dizer, Juliano, perdão. Não, é só porque eu já comentei isso outras vezes, mas assim, eu tenho, não é nenhuma perspectiva religiosa, assim, mas a gente ouve muitas vezes as pessoas falarem que naquele último momento da nossa vida passa um filme na nossa frente de tudo que a gente viveu, assim. E eu nunca na minha vida eu parei um momento e disse assim: "Ah, meu Deus, me ajuda a me lembrar desse prêmio, me ajuda a me lembrar desse carro, me ajuda a me lembrar disso aqui". Todas as vezes que eu fiz essa pequena oração foi porque eu vi alguma coisa bonitinha que um filho fez. Assim. Meu Deus, me ajuda a lembrar desse sorriso, mais uma vez, no dia que eu for embora. Meu Deus, me ajuda a lembrar dessa primeira caminhadinha, me ajuda a lembrar dessa risadinha, sabe? Então, eu acho que essas são as coisas mais importantes e que vão ficar, sabe, com a gente. Não é o dinheiro, não são as conquistas, não são as namoradas, não são os carros, não é o glamour, né? O que a gente vai mais lembrar são esses momentos de afeto em famílias. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, tem uma pesquisa dessa da felicidade, né? Um pesquisador de Harvard tem um TED famoso e fala isso justamente, né? Então, até tem comprovação científica de algo que todos nós já sabemos, né? Nossas vozes já sabiam, enfim, né? Então, é bom quando a ciência vai corroborando as verdades da vida, né? Essa é uma delas. Muito legal, Juliano. Eu queria perguntar para a Patrícia. A Patrícia, ela tem muita experiência com brincar, ajuda muitas famílias, milhares de famílias brasileiras a brincar, a gastar mais tempo junto. Então, Patrícia, eu acho que talvez pegar esse gancho da rotina e ver qual o papel que a brincadeira, o brincar pode ter na construção de uma rotina e como se pode ter uma rotina de brincar os pais, as mães, com as crianças, né? E que benefício isso pode trazer? Eu acho que é um bom gancho aqui para a gente aproveitar. Com certeza. Primeiro, boa noite, Rodolfo. Obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Ter a chance de poder falar de criança, de família, desenvolvimento infantil, que é o assunto que mais me apaixona, né? Então, o Tempo Junto, ele nasceu, vou contar uma história do começo, ele nasceu quando eu resolvi parar de reclamar da falta de tempo e fazer do tempo que eu tinha o menor possível. Porque a dificuldade de ter tempo para fazer as coisas, ela existe para todo mundo. E aí a gente tem que entender que cada família tem sua realidade. É óbvio que a minha realidade, casada com o marido que é presente, que divide, é diferente da realidade da mãe solo, das mães que são casadas, mas os pais não são presentes, né? Enfim, das diferentes configurações. Então, o que é usar o tempo vai ser relativo para cada um de nós. Mas eu aprendi muito cedo, né, que ele não vai aparecer. Sabe aquela história de você quer que alguma coisa aconteça, você dá para a pessoa mais ocupada, né? Então, aí a coisa acontece? Então, quando a gente fala de rotina, a rotina, ela tem o lado do ser bom para a criança e ser bom para a família. Né? Do ponto de vista da criança, o que acontece? Ninguém nasce com o cérebro pronto, precisa ser desenvolvido. Quando você fala de desenvolver o cérebro, você fala de desenvolver todas as habilidades, a capacidade de controlar as emoções, a capacidade de aprender a ler, a capacidade de andar em todos os níveis, né? E a rotina dá segurança para a criança, para ela poder explorar, para ela ser o cientista que ela nasceu para ser. Né? Toda criança a gente tem que botar na figura assim, o que é um bebê? Ele não é uma esponja que absorve tudo, né? Ele é um cientista que nasceu para explorar o mundo, e é a partir dessa exploração que ele aprende. E aí você vê que a brincadeira é a linguagem que a criança tem para interagir com o mundo. Então, quando ela brinca, a criança está botando toda a sua potencialidade, né, está exercitando toda a sua potencialidade. Começa com o bebê com aspecto mais sensorial, né, de explorar o tato, o olfato e tal, e vai crescendo e vai amadurecendo com a criança, novas dimensões vão sendo colocadas, até que a criança consegue andar, falar e tal, e você vai percebendo uma evolução aí em certas habilidades que permitem brincadeiras mais complexas, mais sofisticadas, mas desde que ela nasceu pronta para explorar o mundo, e a forma que ela tem de explorar o mundo é através da brincadeira. Então, quando você coloca que a rotina é bom para a criança, porque dá segurança para ela explorar, e a brincadeira é a principal linguagem, a brincadeira é uma ferramenta para tudo,
incluindo para a construção da rotina. Então, você pode, tanto o lado dos horários, né, de você estabelecer os horários a partir de, olha, eu vou sempre fazer uma brincadeira, vai jantar, vai tomar banho, vai ter uma brincadeira mais calma, e aí, no Tempo Junto, por exemplo, é um lugar onde a gente publica 10 dicas de brincadeiras que acalmam antes de dormir. Então, coisa de concentração, de montar peça, uma coisa que envolva você conversar com a família. Depois você pode colocar um hábito que é poderosíssimo para a vida da criança, que é ler para a criança quando ela é pequena, até que depois ela passa a ler sozinha, porque quando você tem filhos leitores, eles se desenvolvem melhor na alfabetização e lá na vida adulta, e aí você começa a ensinar que dorme depois que lê. E essa sequência do jantou, tomou banho, fez brincadeira calma, leu, a criança vai aprendendo isso, o sono vai chegando. Então, você pode usar tanto a brincadeira como um fator de usar o tempo para que a rotina aconteça, quanto durante a própria rotina, você brincar para aquela rotina ser mais fácil. Então, você pode falar para o seu filho assim, vai tomar banho? Está na hora do banho. Eu já falei 3 vezes que está na hora do banho, para a criança ir tomar banho. Ou você pode falar assim, quem é que vai chegar primeiro no banheiro? Ou a gente vai hoje com passo de gigante ou passo de bailarina? Né? Ou qual é o animal que você vai ser para ir até o banheiro? É muito mais fácil para você levar a criança para o banho, com ela brincando, daí você não vai se estressar, a criança vai ficar mais feliz, o banho vai ser mais divertido e vai acontecer na hora certa, do que você recorrer a ferramentas do tipo, vai porque eu estou mandando, né? Então, essa relação afetuosa, de respeito que você constrói com a brincadeira, você coloca a brincadeira dentro do contexto da criança, você faz um jantar mais agradável quando todo mundo conversa. Vamos descobrir que cheiro é esse? Brinca de fechar o olho para experimentar a fruta nova, né? Você pode colocar a brincadeira em tudo para tornar a rotina mais fácil e a rotina mais presente. E aí vai ter o outro benefício da rotina, que é facilitar a nossa vida como pai e mãe. Né? Tem uma coisa que eu aprendi muito cedo com a pediatra da minha filha, quando eu estava com aqueles conflitos, da minha primeira filha, eu tenho 2 filhas também, da minha primeira filha, quando eu estava em todos aqueles conflitos do vou voltar a trabalhar, e vou ser boa mãe, você aquela coisa que todo mundo passa, e ela falou para mim uma coisa que eu também nunca mais esqueci, ela falou o seguinte, Patrícia, eu vou te dizer o segredo para você ser uma boa mãe e um bom pai. E eu, né, momento, rufem os tambores, um segredo só, deixa eu entender. E ela falou assim, olha, você precisa estar bem com você, porque se você não estiver bem com você não vai ter energia que o filho precisa de você, porque ele é o que a doutora Lucy falou, ele nasce aquele adulto dependente de você. Então, se você está estressado, cansado, irritado, você vai ter menos disponibilidade para o seu filho. Se você está bem com você está confortável com as suas decisões, você vai ser uma pessoa muito mais capaz de dar atenção para o filho. E a rotina, com a brincadeira, faz essas 2 coisas. Ajuda o desenvolvimento da criança, dá segurança para ela e torna a nossa vida mais fácil também, mais prazerosa. É aquela coisa de ter filho e desfrutar o filho, e não ter filho e reclamar do filho, ou passar o dia inteiro brigando com o filho, ou dizendo para ele assim, já fez isso, já fez aquilo, que é o que a gente chama de ser uma mãe checklist, sabe? Você passa o dia, no final, você está feliz se a criança cumpriu tudo, mas você não passou um momento prazeroso com a criança, assim, tem alguma coisa errada nessa história. Muito legal, Patrícia. Interessante, né? Entender como que, talvez até uma forma de pensar a brincadeira pode ser uma ferramenta para ajudar a harmonia familiar a acontecer melhor, né? Acho que colocar isso na cabeça dos pais, das mães, começa uma revolução muito mais agradável, né? A vida familiar fica para todo mundo. Acho que tem um ponto muito importante nisso, que é assim, a gente falou do respeito ao indivíduo, né, que a família muda quando a criança nasce, aquela criança é um ser que desde que nasceu é uma entidade daquela família, né, e a linguagem que ela sabe falar primeiro é a linguagem da brincadeira, até ela ter capacidade de ter uma DR, vou bater uma DR com você, papai, eu tô aqui chateado por causa disso, disso e disso, né, até você poder sentar e para conversar, como eu faço com a minha filha de 15 anos, demora. A criança nasce com poucos recursos, mas ela chora, ela ri, ela se mexe, né? Isso tudo é a forma dela explorar o mundo. Então, a brincadeira é ferramenta e é a linguagem que ela domina. Aí você tem que ir lá olhar o mundo com os olhos da criança e ver que, cara, eu estou em casa, mas com um lençol eu posso fazer uma cabana que vira um circo e com um bicho de pelúcia. Se você se permite se jogar nisso, sua casa vira o melhor lugar do mundo, né? Muito legal. E saiu aqui nas falas, de alguma maneira, o tema do tempo. Eu vi o pessoal perguntando alguma coisa aqui no chat sobre o tempo. Então, acho que podemos entrar nesse assunto. Hoje,
eu já vi uma definição de pobreza, né? Existem definições de pobreza multidimensionais que trazem outros elementos, não só a pobreza material, que evidentemente é um tipo de pobreza, mas a pobreza de tempo, é uma pobreza de muitas pessoas que inclusive têm dificuldade para ter tempo em família, e isso pode levar à pobreza afetiva, não é? A ponto de alguns países hoje terem, acredite se quiser, Ministério da Solidão, foi criado já na Inglaterra e agora foi criado no Japão. Problema de saúde pública. Incrível isso, e triste ao mesmo tempo, né? Eu queria trazer, então, esse tema do desafio de ter tempo para estar em família. Acho que afeta todas as pessoas de todas as classes sociais, hein? É um problema desde um presidente de empresa, que tem uma rotina de trabalho muito extensa, até uma pessoa que mora numa região periférica e que gasta muito tempo no transporte público, e esse tempo é roubado da sua família, infelizmente. Então, eu queria perguntar, em primeiro lugar, para a doutora Lucy, essa questão do tempo, famílias que às vezes têm pouco tempo, a questão às vezes da quantidade de tempo versus a qualidade do tempo. O que a senhora poderia dizer, como ter mais tempo de qualidade, qual a experiência do consultório de pediatria que a senhora pode trazer aqui, compartilhar conosco, né? Famílias que têm pouco tempo, se existe uma diferença da qualidade, como ter esse tempo de qualidade se ele estiver limitado por alguma situação que a gente não tem controle às vezes. Sim, acho que se a gente partir de não ter o controle, realmente temos que pensar o que melhor fazer no tempo que temos. Mas sempre seria importante aquilo, né? Vamos ter um filho. Que bom se a gente puder planejar. E que bom se a gente puder já planejar que tempo porque não dá para se continuar com a vida igualzinho se tinha quando sozinhos. Não tem como. Essa criança vai precisar de um espaço, não espaço só na casa, num outro quarto, né? Como o Juliano disse, não no meio da cama dos pais, e muitas crianças que tem pais que às vezes discutem um pouco, eles vão lá deitar bem no meio para ver se protege pai e mãe. Criança é incrível, né? Então, não é só o lugar na casa, que é preciso que tenha, mas um lugar na vida de pai e mãe. E às vezes a gente vê muitos pais dizendo, eu trabalho muito para te dar a melhor escola, para te dar... E às vezes a criança diz, e essa é um pacientinha minha, filha de uma diretora da escola, que ela disse exatamente isso, e ela diz, com 5 anos, mas eu só queria você perto de mim. Então, é claro que ela tem o trabalho, mas quem sabe quando planejamos um filho, vamos pensar que espaço na nossa vida nós vamos criar para ele. Porque não dá para a gente ter uma vida de executivos ou as pessoas, eu estou tirando aqueles que não têm opção, esses a gente vai ter que fazer o uso melhor do tempo possível, né? Mas a gente tem muita gente que se ocupa de 1000 coisas. A gente tem, nós temos no nosso mundo hoje pessoas que ficam 2, 3 horas na rede social e não olham para o seu filho, olham para a última novidade, para a última notícia, para a última, e os filhos em volta. Tanto que uma dos slogans da nossa campanha é mãe e pai, qual é a senha para conversar com você, né? Então, a criança precisa do cuidado, ela precisa do olhar, ela precisa que passem para ela as suas histórias. Nesse brincar, que a Patrícia diz, contar a sua história, contar não daquele jeito, eu sofri isso, sofri aquilo, mas como brincava, né? Quais eram as brincadeiras da infância? Desde um bebê muito pequeno, a música, a linguagem, falar com o recém-nascido é muito importante, dizer o que nós vamos fazer. Então, a gente tem um bebê ainda sem sinapse neuronal, estão lá 100 bilhões de neurônios, um conecta ainda bem com o outro. E é a nossa fala, é o nosso estímulo, é o estímulo de alguém que essa criança tem um laço, e isso é mãe e pai, aquela ideia que o filho é da mãe e o pai ajuda a cuidar, não, meio a meio, gente, né? Metade dos genes, metade de tudo, dos cromossomas, meio a meio. Então, o filho é da mãe e do pai, e essa é a importância do pai estar presente, da mãe estar presente o melhor tempo possível, e também isso, né, de estar feliz de estar ali. Não tem nada pior para uma criança do que se sentir um atrapalho, um incômodo, ou ser aquele que se conversa no trânsito de casa até a escola. A criança precisa da nossa fala, precisa dessa história no final da noite,
e é até 5 a 7 anos que todo ser humano constrói sua estrutura de personalidade. Veja, quando a gente pensa que o bebê não está nem aí, né? Que a criança é bobinha, mas todo mundo que tem filho sabe. Eles estão no canto da sala, mas eles vão saber dizer tudo que nós falamos, por mais que a gente fale baixo. Eles estão sempre nos observando. Nós, até 7, 8 anos dessa criança, nós somos deuses. E eles vão tentar captar tudo de nós para nos agradar, para fazer o mais parecido possível com a gente. E estrutura de personalidade são todos os valores, como eu vou conseguir o que eu quero, como eu vou lutar para isso, como eu vou, o certo ou o errado, se eu vou precisar gritar, chorar, brigar para conseguir, ou se eu vou ter um diálogo, né? Ainda não DR, né, Patrícia, até 7, 8 anos, mas um diálogo, se eu tenho pais que me escutam. E isso é fundamental. Criança precisa de pai e mãe. É claro que temos famílias que isso não existe, mas alguém que exerça essa função. Então, nós precisamos oferecer isso à criança. E o melhor investimento nosso de tempo seria até 7 anos de idade, onde ela está fazendo essa estrutura e na adolescência ela faz os upgrades, né? Ela olha para fora, a gente já não é mais Deus nem deusa, aí elas já põem um monte de defeitos na gente, porque não podem ser nossos clones, né? Então, e aí esse conjunto orientado que ela vai buscar é que vai finalizar a sua personalidade, seu modo de lutar pela vida na vida adulta. Muito legal, muito interessante. E é muito importante que as pessoas saibam disso, né? Que as crianças entendem o que está acontecendo da maneira delas, mas estão entendendo, estão absorvendo. Quem nunca viu uma criança, de repente você começa a comportar de tal maneira, a criança já está imitando aquilo, né? Então ela aprende a imitar, pelo que a senhora falou, vai imitar os nossos comportamentos, como reagimos às dificuldades, como reagimos a um contratempo, se de forma irritada ou não, enfim. E a criança vai absorvendo aquilo e faz parte do que ela é, ou seja, muito das nossas virtudes e um pouquinho dos nossos defeitos também, né? Tem isso. Então, o esforço dos pais, né, de pais, mães, para conseguirem serem melhores, estarem ali com os filhos, vai ajudá-los a transmitir mais coisas boas e menos um pouco os defeitos. Todos temos, né? Faz parte também desse processo. Se eu posso Patrícia, quer complementar? falar? Não, Claro. e até uma coisa que é entender a gente como humano, né? Porque o processo de aprender como errar, e como falhar, e como sentir tristeza, e como lidar com a tristeza, também são coisas que a criança aprende. A gente não precisa ser perfeito o tempo inteiro. A gente pode dizer para a criança, hoje eu não estou bem, hoje eu estou cansado, deixa eu te explicar o que está acontecendo comigo, porque é o processo de ser humano, como um todo, que a criança entende a partir do momento que ela interage com a gente, porque ela precisa desse filtro do adulto mostrando para ela que mundo é esse e que conexão ela pode ter com o mundo. Então, quando a gente fala do tempo e o tempo de qualidade, ele tem a ver com isso, com a sua capacidade de estar em sintonia com a criança naquele tempo, de estar com ela no mesma ação, na mesma sala não é suficiente, vocês têm que estar na mesma sala, mas na mesma atividade e um olhando para o outro, né? Se você, o pai que se interessar e for estudar um pouquinho do princípio de como o cérebro se desenvolve, a grande coisa que leva a criança a conseguir aprender e aprender assim, lá na frente vai ser aquela visão que a gente criou do filho feliz, realizado, seguro, que conseguiu fazer boas escolhas e dar bem na vida, começa com bate-bola com o adulto quando ele é pequeno. Então, se você, no tempo que ele é pequeno, consegue olhar para ele, escutar o que ele está falando, responder o que ele te perguntou, olha que coisa incrível, ele fala, você escuta, você responde, né? E você faz isso no tempo que você tem junto, mesmo que seja menos tempo do que você gostaria, você vai estar sendo muito mais útil para essa criança, muito mais importante para o seu desenvolvimento, do que a questão de ter que achar que eu preciso abrir a minha vida e estar com ele 24 horas, porque não vai ser nem bom para a criança também, essa coisa de ter alguém com você o tempo inteiro. A criança, ela vai aprendendo a ficar sozinha, ela aprende a brincar com outras crianças, né? O adulto vai diminuindo o papel dela. Então, o tempo de qualidade entra aí, né? Você está em sintonia com a criança, você está olhando para ela, está conversando com ela, e se você não consegue estar o tempo todo que a criança precisa, de que outros adultos você cercou essa criança, para que você tenha uma comunidade aí formada por você, seu companheiro ou companheira, um eventual tio ou tia, a vizinho ou a vizinha, que juntos compõem a comunidade que vai te ajudar a ser a rede de apoio que você precisa para que a criança tenha essa qualidade de tempo, se não for só com você, com essas outras pessoas que também vão estar atentas em sintonia com ela. Legal,
Muito obrigado, Patrícia, sem dúvida. É importante isso, né? A família vai ter esse papel de mediar a criança com a sociedade, trazendo as outras pessoas, isso de forma saudável, e é fundamental que a criança tenha esse tipo de relacionamento, é necessário para amadurecer, e é muito importante para a família, porque também ajuda muito, faz a diferença. Juliana, eu queria... Algumas pessoas escreveram aqui, na prática, né, um pouco o desafio, e eu suponho que a sua rotina tenha momentos um pouco que você tem a oportunidade de estar mais próximo da sua família e oportunidades um pouco mais difíceis, não é? Então, se você puder contar um pouco desses momentos em que haja maior disponibilidade, mas também como driblar certos obstáculos nos momentos em que a disponibilidade acaba diminuindo por causa do trabalho, eu acho que isso ajuda muito as pessoas, às vezes algum truque, enfim, como fazer, como conseguir dar essa prioridade, né? Mesmo que o tempo seja menor, mas ele é o prioritário para estar com os filhos, né? Sim, eu tenho uma profissão que, assim, ainda bem, me dá o privilégio de conviver muito com os meus filhos e de ajudar muito em casa, entendeu? Porque não é toda hora que eu tenho trabalho. Não tem horas que eu tenho trabalho, a rotina realmente é muito puxada, são muitas horas por dia e às vezes envolvem viagens, eu tenho que me afastar e aí realmente é muito difícil. Você não está lá, você vai ligar no fim do dia, bater um papo, contar uma história por vídeo, o que der para fazer. Mas eu passo muito tempo com os meus filhos, assim, então eu diria que eu não sou o melhor parâmetro para esse desafio do cara que pegou um ônibus, 2 ônibus e passou o dia inteiro trabalhando e vai voltar para casa, ou da mãe que também saiu cedo, deixou a criança na creche e aí a avó buscou e tal, e tem pouco tempo. Mas eu queria que a gente pensasse uma coisa por isso eu vou dar o exemplo do meu pai. O meu pai e a minha mãe resolveram a vida de uma maneira que foi: o meu pai trabalha e a minha mãe cuida das crianças, cuida da casa e cuida das crianças. Resolveram muito bem. Os dois hoje em dia são muito felizes e realizados, e a realização da minha mãe é ver que ela conseguiu dar uma boa criação e que os filhos estão hoje em dia, né, voando, fazendo as suas vidas, voando solo. Mas o meu pai, para nos dar o que a gente precisava, chegou a ter 3 empregos. Só que eu tenho a lembrança nítida do meu pai todas as noites ao lado da minha cama me contando uma história. Então ele saía de manhã, trabalhava na editora, depois ele ia de tarde para o jornal, depois ele fazia mais alguma coisa. De alguma maneira ele estava em casa no final do dia, na hora de deitar, parava ali, botava eu no beliche de cima, meu irmão no beliche de baixo, a minha irmã vinha do outro quarto, ficava junto com meu irmão no beliche, e ele lia para a gente, ou ele inventava da cabeça dele, uma vez que ele é escritor, alguma história. E era uma delícia aquele tempo, isso é uma coisa que eu já cresci prometendo. Quando eu tiver filhos, eu vou contar histórias para meus filhos, isso é religioso. Eu conto histórias para eles desde que eles são muito pequenininhos, as histórias vão ficando mais complexas. Hoje em dia, eles já leem os seus próprios livros, mas eu continuo pegando aquele livro que ainda está um pouquinho mais puxado para eles, para ter esse momento de leitura e de papo ali, que é uma das minhas horas favoritas no dia. Então, assim, se você tem muito pouco tempo, faça pelo menos isso, do tempo de qualidade, aquele momento que... A criança, inclusive, ela está vendo isso, ela está vendo, meu pai está cansado, mas ele está aqui comigo agora, sabe? Isso é amor. Porque o amor, a gente confunde muito o amor com o amor romântico, o amor do sentimento, mas o amor é doação, o amor é dom de si, e a criança está vendo que você está se doando para ela naquele momento ali de noite, contando uma história, né? E outra coisa que a doutora Lucy falou é a coisa da rede social. Tem muita gente que fala, eu não tenho tempo, mas olha lá no seu relatório da semana quantas horas você passa passando fotinho para cima, procurando um vídeo que parece que vai vir o sentido da sua vida no próximo vídeo, no próximo tweet, e não vem, e ele está ali do seu lado, o sentido da sua vida está ali do seu lado, te olhando, falando, papai, vem aqui comigo, brinca comigo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter essa clareza mesmo de, cara, larga um pouco o celular e arranja tempo para eles. Tinha mais uma coisinha que eu ia falar, o que era? O tempo, a rede social e... Bom, daqui a pouco eu lembro. Mas é isso, eu acho que é realmente se doar, né? Finais de semana, daqui a pouco você tem uma semana muito ocupada, mas o domingo é da família, entendeu?
Para de achar que domingo você vai começar o domingo no futebol e vai emendar no churrasco e vai não sei o quê. Dá o domingo para os seus filhos, sabe? Então, a gente realmente tem que dar tempo para eles, nos entregar para eles. Essas vão ser as melhores memórias que a gente vai ter. Tinha alguma outra coisinha que eu ia falar, se eu lembrar aqui, Enquanto você está pensando, Juliana, eu vou aproveitar e dar uma dica prática, Rodolfo, posso? Sobre essa questão Claro, fica à das vontade. pessoas sem tempo, porque eu trabalho muito com essa questão de ajudar as pessoas que têm essa realidade de não ter tempo, porque estão, enfim, 2 horas no trânsito para cá, 2 horas no trânsito para lá e tal. E aí tem uma questão que é o seguinte, às vezes a gente tem a tendência a colocar o tempo da criança diferente do tempo da casa, do tempo da rotina de casa, né? Você chega em casa, tem um monte de coisa para fazer, e a criança, ou você cuida da casa, ou você fica com a criança. E, na verdade, tem um lado que é, você tanto pode trazer a criança para a atividade da casa, porque ajuda a criança a participar da casa, é bom para a criança. As crianças que desde cedo começam a ajudar, não por obrigação, não por pressão, mas porque elas sentem que é parte de uma equipe. Então, eu vou colocar uma música, a gente vai botar a mesa dançando, a gente vai guardar os brinquedos, jogando o brinquedo no cesto e ver quem ganha mais pontos. A gente vai esticar a cama e vai ter um campeonato para ver quem estica a cama mais rápido. E a gente vai aceitar se o lençol vai ficar torto, tá? Porque a criança não vai fazer a cama do jeito que você faz. Mas você vai pegar a roupa, vai pegar a roupa e vai lavar a roupa, vai pendurar e vai brincar de contar quantos pregadores você está pegando para pendurar, né? Cadê as roupas vermelhas? Cadê as roupas amarelas? Cadê as roupas azuis? Então, se você traz a criança para a atividade da casa, você descobre um tempo novo que você não estava encarando, você ajuda a criança a se desenvolver, porque ela está aprendendo a fazer parte de um time, ela está te aliviando um pouco, e você está também relativizando a história de que a minha casa me ocupa muito, mas talvez não precisa ficar tão perfeito assim a casa, sabe? Então, isso é um jeito de você usar o tempo que você tem, trazendo a criança para perto das atividades e não separando tanto. E a outra coisa é olhar para o tempo que você tem junto, que você necessariamente vai ter junto, ou porque você está comendo, ou porque você está dando banho, você está acompanhando o banho, está trocando de roupa e tal, e também colocar naquele momento como é que foi seu dia, né? Quando a criança já consegue conversar e fazer uma pergunta, ou contar uma história, mas a gente chama isso no tempo junto de atitude brincante, que é colocar a brincadeira na sua forma de interagir com a criança. E aí, 100% do tempo que você tiver com a criança, talvez não 100%, que você não está também toda hora, não é porque você virou pai e mãe que você é recreador, tem hora que você quer ficar sozinho, não quer falar com ninguém. Mas na grande maioria do tempo, você vai estar usando com a capacidade de estar interagindo com a criança e mostrando que ela importa. E aí uma dica concreta de um amigo meu que viajava muito, talvez na época que você viaja muito, Juliana, você vai se situar. Sabe o que ele fazia? Ele viajava muito, ele pegava o rolo de papel higiênico, ele desenrolava, colocava uns bilhetinhos no rolo de papel higiênico, enrolava de novo e ia viajar. E aí a criança, de tempos em tempos, achava um bilhete do pai, te amo. Era um beijo e tal, e a criança achava. O pai estava viajando, mas nada é mais presente do que ele encontrar os bilhetinhos do pai, né? Então, mesmo longe, você consegue estar perto. Se você, uma outra que fazia, um amigo meu já fez também, o padrinho da minha filha, nunca via. Eu mandei o bicho de pelúcia para a casa dele, ele levou o bicho de pelúcia dela para o escritório, para a ginástica e tal, e ele mandava a foto do bicho de pelúcia dela no escritório, na ginástica e tal, para o meu WhatsApp. Eu mostrava, olha, filha, o Dindo Rui hoje levou o seu bichinho não sei aonde, né? É mágico para a criança, ela nunca esqueceu essa história. E é longe, né? Então tem jeito também de longe você ser presente. Eu lembrei aqui o que eu queria falar, uma coisa bem rápida, mas só para completar o que a Patrícia falou, tem uma coisa bacana também das crianças, quando elas começam a entrar na rotina da casa, que é elas se sentirem úteis, elas sentem que ela é útil para a família. Isso é gigantesco. Assim. Ontem o meu filho fez um guacamole ali sozinho pela primeira vez. A gente já fez várias vezes junto, eu vi que o abacate tinha que ser usado ontem, assim, eu estava ocupado com coisas aqui, eu falei, filho, tu consegue fazer já sozinho, eu vou deixar aqui, só a cebola que é mais pequenininha, eu já vou deixar cortado, faz aí, tava uma delícia hoje, comi no almoço o guacamole dele. Mas a única provocação que eu queria fazer para completar é o seguinte, se você está indo dormir cansado, tá tudo certo. É isso mesmo, você tem que deitar cansado no final do seu dia, sabe? Essa coisa mais de que você o meu dia é para mim, eu preciso dormir tantas horas. Não, você vai sacrificar, se tem uma família, não vai ser para sempre.
uma hora também as crianças começam a dar mais espaço, um dia eles vão sair de casa e você vai retomando sua rotina. Então, eu acho que é isso. Estou cansado. Tá, eu sei que você está cansado, mas vai lá e dedica a sua última energia a contar uma história, a fazer uma brincadeirinha, a fazer do banho um banho gostoso e não só um banho checklist, sabe? Um banho com uma brincadeira. Eu acho que é isso. É entrar no meio que no modo criativo. É uma chavezinha que você liga, que você fala, cara, eu tenho que fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui, vai ser legal. Vai ser legal, inclusive, para mim. É isso. É isso. Todos ficamos mais felizes, a criança fica mais feliz, os pais ficam mais felizes, o ambiente fica melhor, é o ambiente de crescimento para todos. Dois temas apareceram, um grande aliado e um grande vilão. E eu queria falar um pouquinho sobre, primeiro, eu não sei, às vezes nos filmes aparece sempre o vilão primeiro e depois vem o herói e salva, né? Vamos falar do vilão, então, que é o tempo que é roubado, nos é roubado muitas vezes, com rede social, com internet. Aqui não se trata de demonizar, nada disso, nós estamos utilizando muito bem aqui essa ferramenta, está muito agradável essa conversa, estamos nos conectando com gente do Brasil inteiro, nem sei se tem alguém de fora aqui. Então, mas se trata também de saber usar, fazer essa presença um aliado, e não um vilão, um ladrão de tempo. Então, eu queria direcionar minha pergunta para a doutora Lucy. A doutora Lucy tem experiência com isso, ajudou a publicar, é o guia da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o uso de telas. Então, doutora Lucy, como que nós podemos, o que seria um uso negativo das telas, que traz consequências ruins para a criança e para toda a família, eventualmente? Quais consequências pode ter? E o que seria um uso bom, um uso direcionado, que ajuda, faz parte, uma ferramenta, né, que pode ser usada na família? Como podemos pensar isso? Né? Veja, acho que primeiro a gente tem que partir de alguns princípios. O que a criança precisa nos seus primeiros anos de vida? Ela precisa do olhar de uma pessoa, ela precisa do rosto que sorri, ela precisa da gente em todas as dimensões, e é nos enxergando que ela vai aprendendo até a ver o mundo. Nós mostramos o mundo para ela. Ela nasce sem conceitos, sem valores, por isso ela é uma exploradora, assim, uma cientista, ela tem que mexer na tomada que a gente foi lá e pôs o fio, por isso a gente protege a tomada. A gente dizer não pode é até incoerente, porque se pode para mim, por que não pode para ela? E eu digo, faça como eu faço, mas isso não. Então, desde muito pequeno, o bebê vai aprendendo sua imagem corporal, a criança não sabe que tem mãozinho e pezinho, por isso ela explora o corpo. Só quando ela acha o pé e põe na boca que ela consegue sentar, porque se ela não sabe que tem pé, ela não consegue sentar. Só quando ela descobre o corpo inteiro, e aí ela chega no cabelo, nos olhos, tal, ela pode ficar de pé e caminhar. E é muito lindo isso. E quando eu escuto Juliana Patrícia falar do brincar, é uma diversão para o adulto, desde que se enxergue a criança assim. A gente não precisa de outros instrumentos de diversão, porque a criança vai descobrindo o mundo e aquilo é fantástico. Não tem olhar mais bonito do que uma criança de 4, 5 meses, quando a gente ficou fora um tempo e chega e ela nos reconhece. E ela pode reconhecer já pai e mãe, depende da intensidade de dedicação de cada um. Então, até os 2 anos de vida, ela precisa desse mundo concreto. Ela pega o brinquedo, leva na boca, sente o cheiro, vê o paladar. Primeiro ela pega a mão, até para saber que tem a mão, depois ela leva a mão no objeto, ela vai descobrindo o corpo. Ela não pode ter telas. Ela não deve ter telas, porque as cores impressionam. Se você puser um bebezinho de 4 meses e tem uma tela atrás, esse bebê vai se virar todo para enxergar, e as pessoas acham que ele gosta. Não, ele é atraído, ele é seduzido, e os desenhos que fazem também são pura sedução, olhos grandes, risadas que se repetem, frases que se repetem, e se a gente pensar até assim, bastante pobres de sentido, mas a criança precisa que a gente repita muitas vezes a mesma coisa. Tanto que quando a gente conta bastante história, de repente, ela já sabe a história de cor. Ela conta para a gente. Se a gente muda uma frase, ela diz, não, o lobo esperou a Chapeuzinho lá. Então, ela precisa do mundo concreto. E até 2 anos, ela não deveria ter contato com telas para que ela descubra o mundo real.
E isso é que faz a sinapse de neurônio, isso que vai fazer a coordenação motora dela. Muitos pais ficam impressionados porque ela consegue pôr o dedinho e até clicar na imagem que ela quer ver. Gente, isso é uma coordenação das mais básicas que tem, né? E até animais não racionais fazem isso. Nós precisamos dar espaço para ela se desenvolver. O que é o terror é a tela antes desse tempo. Inclusive, nós temos hoje crianças que têm sinais de alienação do mundo externo porque estão aprendendo a ver o mundo plano, né? Sem sentido. É claro, não é a tela de conversar, não é a tela de ver a avó, de ver o priminho, de ver da conversa, né? Mas essa tela tipo terceirização do cuidar. E isso tem um horário progressivo? Nunca uma tela substitui a brincadeira do adulto. E essa tela tem que ser orientada, então de 3 a 5 anos, 1 hora, isso é TV, isso é tudo que é tela, né? E a partir daí, 2 horas, para que esse mundo virtual que é fantástico, que a gente pode fazer isso que a gente está fazendo, né? Ele tem que ser orientado, ele tem que ser supervisionado. E se tem pai que diz, mas eu não entendo disso, então não ofereça, aprenda primeiro. Vai saber o que é bom e quais são os riscos, porque todos os crimes que fazem com criança no mundo real estão no mundo virtual, mas com quase 5 bilhões de indivíduos, né? Então, são ruas de um mundo imenso, onde qualquer um pode ter acesso. Dentro disso que vocês estavam falando, então eu queria chamar a atenção do prazer que é para o adulto que se entrega a uma criança. Então, vai roubar, você falou, rouba nosso tempo, eu diria que ele ocupa nosso tempo. A criança vai ocupar um tempo que nós temos que deixar, e sempre na vida nós temos que escolher o que perder para poder ganhar. Nós não podemos ter 2 coisas juntas, né? Então, a gente perde o futebol, talvez, né? Como o Juliano disse, mas a gente pode ganhar um futebol no fundo do quintal com os nossos filhos. A gente pode rir muito quando a gente cai junto com eles, né? E o brincar é o treino da idade adulta. E são os valores, né? Como você vai jogar um jogo e se você vai ficar bravo se está perdendo ou não, né? Ou se você vai ficar muito entusiasmado e humilhar outros ou não. Então, nós vamos ter que rever nossos valores, fazer um filtro até daquilo que veio, da nossa história, dos nossos pais. Todos nós vamos errar um pouco, mas a gente precisa fazer o filtro do que foi bom para a gente reproduzir e inventar um novo, que é dessa nova família, que está ligada à história da família anterior, né? E poder descobrir essa maravilha, que é o desenvolvimento de um ser humano. Quem cuida de uma criança e quem escuta e brinca vai saber o que é a maravilha de poder cuidar de um ser em desenvolvimento, que é uma criança. Muito legal, doutora Lucy. Ótimo ver isso, ter essa visão dos pais, das mães como guias, não é? Para esse mundo, mas precisando saber antes. E esse é um conselho muito sábio. Se não sabe, então aprende antes de oferecer. Isso é fundamental, não é? Às vezes se tem medo de deixar a criança muito pequena e, sei lá, comprar algo. Na minha época eu comprava, meu pai pedia para comprar pão na padaria, né? Vai lá na esquina comprar pão. Eu ia tudo, como o Juliano falou, né? Como eu achava importante, né? Contribuindo com a família, mas tem algum risco, né? E na internet tudo que a gente pode imaginar está muito mais ao alcance. Esse é o ponto. Eu queria trazer um pouco o gancho, Juliano, talvez pensar da sua experiência, como que tipo de guia que você tem, né, na sua experiência familiar, e depois também pensar um pouco nessa substituição, né, do offline, né? Quer dizer, as crianças também vão tendo experiências, vão vendo, né, estão em contato. Então, como também fazer essa mediação na prática, né, encarar esse desafio e mostrar para eles alternativas e quais recursos que você utiliza aí na sua família. Eu fiquei muito feliz com a fala da doutora Lucy, assim, não apenas porque é uma fala linda, né, mas porque também não me sinto na obrigação de contemporizar o uso de telas, que aqui em casa é muito reduzido também. Então, aqui não tem tela para a criança comer,
não tem criança sozinha com tablet, não tem videogame, criança não tem televisão no quarto, as telas são muito reduzidas aqui. Tem lápis, tem canetinha, tem giz de cera, tem jogo, tem bola, sabe? Tem irmãos, e a gente já teve até um pouco mais de televisão, assim, a gente diminuiu, os mais velhos já tiveram videogame, chegou um momento que a gente tirou, eles entenderam, e a gente mantém eles ocupados, animados e tal, não sentiram falta. Tem o videogame está parado em algum lugar aqui da casa, tem uma televisão parada em algum lugar aqui da casa que não está sendo usada e eles não pedem mais, entendeu? Porque eles entenderam que dá para que a vida é interessante aqui no mundo real, brincando, chutando bola, suando, indo para o parquinho os mais velhos, sabe? Então, a gente realmente diminuiu muito o uso de telas e a gente tem que lembrar o seguinte, que deixar uma criança sozinha no celular, os celulares hoje em dia, ou, sei lá, a internet, ela já consegue perceber que é uma criança que está ali, sabe? O algoritmo já sabe que é uma criança e ela vai botar mais uma coisinha, mais um brilhozinho, mais uma corzinha e a criança vai ficar ali. Só que você não sabe o que virá. E daqui a pouco vem uma coisa que você não queria que ela visse. E depois que a criança vê, ela não desvê. Então, você permitir que, sabe, um aparato tecnológico tire, por exemplo, a inocência da sua criança, que é a coisa que você mais tem que preservar, né? Por um lado, a gente tem que, como a Patrícia e a Lucy estão falando, né? A criança, ela nasce precisando de tudo, precisando de educação, precisando de afeto, precisando de referências, precisando de brincadeira, precisando de tudo. Por outro lado, ela nasce com uma coisa que tem que ser preservada, que é a pureza. E a internet, os tablets, essas coisas estão loucos para meter um negócio ali e roubar a pureza da criança. E uma vez que isso se vai, não volta, você vai conversar, você vai trabalhar, mas você perdeu ali. E aí, então eu diria o seguinte, mas não vai ver nunca nada? Não, uma hora pode ver, você vai ver junto. Entendeu? Então você senta junto com... Eu, por exemplo, sentei com eles aqui, os mais velhos, para assistir o Pinóquio da Disney antigo. Descobri onde é que tinha, fui lá, comprei na internet e a gente sentou para ver o Pinóquio. Cara, o fato de um adulto estar do lado das crianças ali assistindo o Pinóquio faz com que eles consigam extrair, você consiga com eles extrair coisas da história que talvez eles fossem, legal, isso aqui foi, mas você consegue pensar e falar, tá vendo que ele não queria estudar e agora nasceu orelhinha de burro? E você tirou dali uma lição. Está vendo que a raposa e o gato estão querendo que o Pinóquio plante a moedinha para ele ganhar dinheiro sem precisar trabalhar? Está vendo como sempre na vida vai aparecer alguém te dizendo que tem um jeito mágico de ganhar dinheiro? É sempre mentira. É sempre uma raposa e um gato que vão vir e falar, vem aqui no carro do tio, tem um doce. Vem aqui que o tio vai te dar um bichinho. Então, por você estar do lado do seu filho, curtindo aquela história, você consegue ajudar ele a extrair um conceito a mais daquela aventura ali, sabe? Então, eu diria também isso, assim, muito cuidado com as telas, quando for acontecer, esteja presente e saiba que eles não precisam. Precisar, não precisam. Patrícia, pegando um gancho, talvez como você tiver... criar uma experiência positiva, não é? O Juliano já trouxe a experiência dele, talvez você também tenha alguma dinâmica, as famílias vão tendo estratégias diferentes, várias delas são boas, podem ser aproveitadas, talvez você saiba atividade orientada, até alguma brincadeira que possa usar algum recurso. Agora também na pandemia as crianças com aulas, né, tiveram que ficar expostas a telas, então é uma atividade orientada, né? Então, o que você pode acrescentar aqui, trazer alguma experiência legal? Primeiro, eu queria voltar para agradecer a fala da Lucy, que foi linda mesmo, muito obrigada. Eu acho que a gente está, assim, a tela, ela faz parte do mundo também, né? Ela veio para ficar. E aí, tem uma grande coisa, na primeira palavra na frente de todas, que é o bom senso, né? É difícil você lutar impor um mundo que não existe, né? E você ignorar o próprio nível de consumo. Então, por exemplo, eu trabalho com celular, né? Eu trabalho com produção digital e tal, e eu tenho que explicar que eu estou agora trabalhando, eu estou respondendo as pessoas que esse é o meu trabalho, né? E eu estou o dia inteiro no celular ou nas telas. Então, a tela foi o que ela começou falando. A tela, ela é um componente da vida, mas ela não substitui a vida. Então, esse é o primeiro passo para você entender que seu bom senso não pode
querer terceirizar para o seu filho a criação na tela, né? Porque ele precisa de um adulto. Assim como a tela é a rua, a internet é uma rua que você não pode deixar o filho sozinho. Porque se você não deixa ele na rua sozinho, porque você vai deixar a internet sozinho. Então dá trabalho também. É outra coisa que dá trabalho, fazer a mediação. E a mediação que vai funcionar em cima do que faz sentido para a sua família, né? Então, o que acontece? Eu sempre falo para as pessoas que falam, meu filho não sai da tela, minha primeira pergunta é assim, mas o que mais a sua casa oferece? Qual é a alternativa que você propõe para sua criança não usar a tela? A sua casa tem, e aí vem, às vezes eu encontro pessoas que têm medo da bagunça, e aí você não deixa que a criança faz nada, então a criança tem um monte de não, né? Não pode brincar disso, não pode pegar a almofada, jogar no chão e brincar que o chão é lava, porque não pode mexer no sofá. Mas se você tem um filho hiperativo, né, um filho que precisa, e criança gasta energia, né, vai gastar energia, a brincadeira dele é essa, né? Tem um momento do dia que a criança quer gastar energia, que ela precisa poder tirar a cadeira da mesa, jogar um lençol e virar uma cabana, e vai bagunçar, né? Para quem olha para isso e vê como bagunça, né? Então, o quanto a sua casa é um ambiente que a criança tem autonomia para usar aquele espaço, para poder dar vazão à criatividade dela e à imaginação dela. Isso é uma dimensão. A outra coisa é que materiais você tem em casa que você pode dar para a criança para ela poder pegar essa imaginação dela e criar. E vai desde o material, eu vou na papelaria e compro canetinha e tal, mas também vai para junta rolo de papel higiênico, junta tampa de garrafa, junta palito, né? Para a criança ter recursos concretos para fazer coisas não dirigidas. Então, se você não dá a autonomia para ela brincar, porque você dá um monte de não, e você não dá para recursos para ela exercitar a imaginação dela, dá fantasia para a criança, deixa a criança ter fantasia, deixa ter lençol, pegar acessórios e tal. Então, o quanto a criança é, de fato, um morador daquela casa, seja qual casa que for, casa grande ou pequena, mas é um ser que pode interferir naquela casa para poder produzir ali as suas criatividades, a sua imaginação, né? E aí, óbvio, para quem tem uma casa grande com quintal, em tese você coloca lá um espaço da criança que é o quintal, mas a realidade das pessoas não é morar numa casa grande com quintal, né? Então, dentro daquele ambiente familiar. E de outro lado, né? De um lado, então, o quanto você está oferecendo recursos para a criança exercitar outras formas de se expressar, de agir, de brincar, que não é a tela. Se você também acha que a criança vai sempre brincar com os seus brinquedos sentado num canto, né? O brincar da criança é muito maior do que isso. Simplesmente você dá brinquedo, tem o brinquedo, está lá naquele canto, aquele é o canto que ela brinca, né? O brincar dela é maior do que isso, porque ela precisa de mais recursos do que isso. De outro lado, tem você fazer um filtro na internet, porque tem coisa boa também. Então, se for usar, qual é o app que faz sentido usar? Porque tem algum ganho naquele app, né? Tem alguma coisa positiva naquele app. Então, aí volta para o trabalho. Se não sabe qual vai pesquisar, né? No Tempo Junto, por exemplo, a gente já fez durante um ano, uma neuropsicopedagoga fez levantamento de apps para justificar, olha, para certas questões, ele não substitui a vida humana, não substitui o humano, mas tem lá seus pontos positivos, tem jogos que são interessantes. Né? Então, faz o filtro, né? Se preocupa lá com os bloqueios de tempo, com o limite de tempo. E, de outro lado, é um pouco também da gente entrar no que a criança está gostando de ver e transformar aquilo numa oportunidade de conversa para a gente. Então, tá vendo? Tá no YouTube? Qual é o canal que está vendo? Você já parou para ver o canal também, para ver do que a pessoa está falando? E aí você pode até... Por exemplo, né, a criança estava vendo muito uma fase, sei lá, está vendo Dora Aventureira, peguei um exemplo qualquer. Então, hoje a gente vai brincar de Dora Aventureira aqui fora. A gente vai pegar uma cabana, vai fazer um percurso que você vai ter que fazer aqui fora. Você usa aquilo como um mote para trazer a criança de fora, de dentro da tela, para a vida real, sendo uma fonte de conversa com ela, né? Então, você pode criar outras situações, você pode colocar limites e filtros, e você pode também ir lá tentar ver o que ela está vendo, conhecer o que ela está conhecendo, para expandir o universo da criança, para que aquele universo exista fora das telas, e não só ali restrito, que aquilo também seja um motivo de assunto entre você e seu filho, né? Tipo, Minecraft, né? A noção de 3 dimensões que a minha filha tem por causa do Minecraft é surreal, né? Visão frontal, lateral, superior, ela já pega... Mas eu vou lá, então como é que joga isso? O que é isso aqui? Você também tem que fazer o esforço de se aproximar daquilo que está interessando a ela,
para poder aquilo ser fonte de conexão. Legal, muito bom mesmo. Um tema que é onipresente aqui é a presença, não é? A presença, esse papel, enfim, que é insubstituível, né? Nada vai substituir a presença na vida de uma criança. Olha, eu queria pedir licença, se vocês tiverem disponibilidade, de ficar mais um pouco, porque realmente a conversa está tão boa, dá até pena de terminar isso aqui. Se eu roubar um pouquinho mais do tempo de vocês, só para trazer um assunto, e aí nós realmente precisamos encaminhar para o encerramento. Nós falamos das telas, né, que podem ser um pouco de vilão, e acho que tem vários aspectos que podem ser, vamos dizer, o herói, né, para ajudar, como alternativas, né, com o que trazer. E eu queria trazer um tema que já foi mencionado aqui, de alguma maneira, aprofundar um pouquinho mais, que é o valor da refeição em família. A refeição em família é um tempo, nós temos que nos alimentar, e muitas das grandes memórias que eu tenho da minha vida são de refeições em família, de estar ali, inclusive, com tios, primos, a minha família. Bom, minha mãe tem 10 irmãos, meu pai são em 4, né? Então é uma multidão de gente. Tenho memórias aí de refeições muito barulhentas, não é? Mas são as grandes memórias aí. E eu queria começar com a doutora Lucy, já, e adianto que vai ser o último tema mesmo, para a gente não abusar do tempo de ninguém. Com a doutora Lucy, a refeição em família também é um momento de aprendizado. Hoje a gente até tem um problema de saúde pública de obesidade infantil aqui no país, né? Quase metade das crianças obesas. Então, essa refeição em família, além de ser um tempo importante para estar com a família, né? Para dialogar, até para facilitar a comunicação, talvez esse é um ponto para a gente explorar, também é um momento para a criança aprender o que comer, não é? Então, se a senhora puder falar um pouco sobre isso, do papel fundamental na formação dessa educação alimentar, que vai ter consequências na qualidade de vida da pessoa. Com certeza, né? E realmente dá pena de parar de falar e de escutar. Não, é muito bom escutar você, Patrícia, Juliana, e você também, Rodolfo. Então, existem alguns mitos, né, na história das pessoas, por exemplo, que criança precisa de doce e gosta de doce. E isso é assim, para agradar uma criança se dá um doce. E às vezes até os avós, né, Juliana, que fazem isso, não fizeram provavelmente com seus filhos, mas fazem para os netos, como se fosse uma compra. A gente tem que saber que o paladar é treinado. Ninguém nasce gostando de doce ou de quiabo, sei lá, né? Mas é preciso que o quiabo, é só algo que eu lembrei, ou o chuchu, ou a cenoura, ele seja oferecido para a criança. Então, quanto mais variada a alimentação, desde que a criança é introduzida, né? Primeiro o leite materno, nós estamos no Agosto Dourado dizendo da preciosidade, que é o leite materno nesse primeiro ano de vida, e a comida tem que ser introduzida, e para isso estão os pediatras que orientam. Eu sempre dizia para os meus pacientes, precisa ter 5 cores, pelo menos, né? Um legume, uma verdura, uma fonte de proteína, o arroz e feijão, que é uma comida fantástica, o grão e um carboidrato. Se você tiver 5 cores ali, e é muito legal, porque a criança, quando você orienta, ela é um super fiscal. Tanto que chegava no meu consultório e dizia, minha mãe não está fazendo 5. Às vezes é só 2, sabe, assim, um macarrão, né? Então, isso é importante que os pais saibam que eles são responsáveis pela saúde física e psíquica dessa criança. O paladar é treinado, então, quando ensinamos, nós temos que ensinar o que é saudável. Então, e assim, o doce, quanto mais, e hoje isso é internacional, né? Quanto mais você evitar o açúcar e o excesso de sal, mais saudável o desenvolvimento. Depois, essa criança vai poder comer o doce? Sim, claro, faz parte, mas não no primeiro ano de vida, muito pouco no segundo. Aquela ideia, eu vou agradar dando uma balinha, você pode até ensinar a criança que isso fica para depois do almoço, depois do jantar. Porque é impossível, gente, ganhar um pirulito e almoçar depois. Então, é uma irresponsabilidade de quem faz isso. E nós, como pais, temos que dizer, desculpa, isso não, né? E até não tentar seduzir como prêmio. Se você ficar bem boazinha a comer tudo, você vai ganhar o pirulito depois, a bala depois. Não. Se você ficar comer, que legal, você vai crescer. Nenhuma criança come para fazer favor a pai e mãe.
ou para agradar, ou para dizer, e é um erro a gente dizer fiquei feliz ou fiquei triste. Não, isso que você fez está errado, isso que você fez está certo, porque senão essa criança vai crescer e cada pessoa que ela vê triste do lado, ela vai pensar, o que eu fiz? Lembre, né? Ela está formatando o seu modo de ver o mundo. Então, o alimento com prazer, bem cuidado, criança não é nutricionista, e às vezes eu vejo mães que dizem, mas ele só come macarrão. Mas quem faz o macarrão? Ele não tem cartão de crédito para comprar. Quem compra o chocolate? É uma delícia chocolate? A mãe pode comer, o pai pode comer. Quando a criança for crescendo, isso vai aparecer na vida dela. E vocês vão se impressionar que ela vai poder comer o chocolate, mas nunca uma barra inteira, porque ela vai preferir a maçã e a laranja. Então, o ensino de comer. O paladar é treinado, assim como nós treinamos andar de bicicleta, assim como é treinado, a gente tem que ser o exemplo. Se a gente come mal, a criança vai aprender que aquilo é um modelo. E o horário de refeição não devia ser horário de pôr contas em dia. Então, deveria ser um horário agradável, até para que a criança coma o suficiente, que todos possam conversar. Os antigos diziam, né, na mesa não se conversa, isso é bem antigo. Hoje, na mesa, muitos estão com o seu celular. Tem que ser uma área proibida. Né? O celular entrou em casa e deixa num canto. Nos restaurantes, a gente vê pessoas com celulares. Então, esse é um horário de olhar olho no olho, perguntar se o dia foi feliz, se a manhã foi gostosa, de que você brincou. Não é horário de cobrar se estudou, se fez lição. Não é horário de ver nota de prova, tipo, eu estou muito tempo longe, então naquele horário eu tenho que cobrar toda a minha tarefa de ser mãe e pai. Vai ser muito mais fácil conversar sobre isso depois. E quanto mais, às vezes não se pode ter pai e mãe na refeição. Mas que bom, se em um tiver o pai, na outra tiver a mãe, que bom se quando vocês não conseguem pelo menos o jantar, ser junto, poder esperar e estar em casa na hora do jantar. Ser isso uma prioridade, porque a partir daí se tem um encontro, se tem o prazer de comer, o prazer de ensinar, de ter um prazer da vida que é o paladar, e usar isso como uma forma de união, e não aquilo do momento de guerra, onde é melhor comer sem parar mesmo, e entupir a fala, porque é um momento desagradável. Não existe criança obesa porque ela quer. Existe um erro de pai e mãe. Eu sempre digo exatamente isso. Ela não tem cartão de crédito, ela não pode ir no supermercado sozinha nos primeiros anos de vida, ela não escolhe o que comer. Se alguém ensinar errado, vai custar muito caro. E acho que, para terminar, Rodolfo, eu queria só dizer, uma criança, a infância, a primeira infância, aqueles primeiros 5 anos de vida, são fundamentais para esse ser humano que vai vir a ser. Mas a todo dia ela está se formando. Eu não posso dizer, quando ela tiver 7, eu ensino. Não, ela todo dia está nos olhando, está se formando, né? Então, se eu pensar que a infância dura 12 anos, né, os primeiros 5, 7 importantíssimos, numa vida de 90, então, pensem, né, os pais, esses adultos que cuidam de criança, a gente precisa investir muito nesse período. Depois está feito. Né? Na adolescência, a gente já vai ter o resultado disso. Infância bem estruturada, uma adolescência questionadora, né? Lutando pelo seu espaço, mas dentro de um lado saudável. E depois você tem um adulto que tem que caminhar por suas pernas. E daí a função de pai e mãe, ela é só de observador e de apoio. Então, não percam esse tempo. A criança é o maior investimento que o ser humano pode ter, é o seu filho. Ele é nosso sentido de eternidade. Vai levar nosso modo de ser, de ver o mundo, vai levar o que nós ensinamos, e nós vamos ver nos netos se a gente teve sucesso ou não. Porque quando a gente tiver os netos, a gente vai ver nossos filhos cuidando dos seus filhos e repetindo o que nós fizemos. Então, pensem bem, né? Eles são nosso sentido de eternidade. Nós vamos acabar, eles vão continuar, nossos netos vão levar algo de nós. É o melhor investimento que a gente pode ter.
Legal, muito obrigado. Juliano, só pegando um gancho do que você comentou, do seu filho preparou a guacamole ontem, e como que se você tem alguma rotina com criança até de idades diferentes, né, talvez uma divisão de tarefas, e todo mundo se envolve e transformar isso talvez num grande momento de convivência, não é? Esse tipo de estratégia. Pois é, a gente, hoje em dia, inclusive os adultos mesmo, né? Assim, a gente, distúrbios alimentares não são só das crianças, né? E a gente vê cada vez mais uma vontade de perguntar para os cientistas o que é que a gente tem que comer, como se a comida fosse uma soma de nutrientes que vai dar um resultado ótimo, quando a refeição é muito mais do que isso, né? Do que uma quantidade X de nutrientes, assim. E os nossos avós, não muito tempo atrás, sabiam que a gente tem que comer comida. Comida, o que é comida? Comida não é uma coisa que vem num saquinho, que vem num potinho, que você tira e mergulha uma coisinha na outra. Não, comida é aquilo que é feita no fogão. É pão, é carne, é arroz com feijão, é frango, é quiabo, é batata, é tudo isso. Então, as crianças têm que estar na mesa com os pais comendo comida. Assim, mesmo que aqui em casa a gente come um pouco depois, mas a gente está na mesa com eles ali, dando comida dos mais novinhos, vendo o que os mais velhos colocaram no prato, assim, que eles já estão com uma autonomia para se servir, mas a gente está ali falando, ó, tem muito pouca coisa nesse prato aí, cara, volta lá e bota salada, pode botar uma alface aí, pode botar um verde aí. Então, é meio que estar juntos ali e pensar na refeição como esse grande acontecimento, né, que não é só a ingestão de nutrientes, ele começa lá na cozinha, fazendo comida. Então, tudo bem, às vezes foi feito o almoço, você vai tirar da geladeira e vai servir, vai esquentar no micro-ondas, mas assim, as crianças têm que saber que a comida também é feita em casa. Nem todo mundo tem essa oportunidade, mas eu acho que é importante. Então, por exemplo, o meu mais novo, ele ainda é muito pequeno, ele tem 2 anos, assim, então ele não vai pegar uma faca, obviamente ele não vai cozinhar, ele vai mexer no fogão, mas eu boto ele no colo aqui e vou lá fazer o pão e ele me vê mexendo o pão, ele me vê trocando, buscando uma farinha ali, então ele está vendo já esse acontecimento. E fora isso também, sentar as pessoas na mesa, comerem, conversando, se olhando, sem celular na mesa e todos na mesa até o fim da refeição. Né? Ah, acabou, já comi a minha parte aqui, pum, sai. Não, peraí, eu não terminei ainda, sua mãe está comendo, calma aí, vamos conversar, senta aqui. E depois, conforme vai ganhando idade, não é muita idade não, é pequenininho, já vai, ó, tira o seu pratinho, leva lá para a pia, o mais velho ajuda a pegar e botar em cima aqui. Então, acho que é isso. Tudo é motivo para, se a gente estiver na chave brincante, que a Patrícia fala tanto, tudo é motivo para a gente se divertir e estar junto e se alimentando com qualidade, com variedade, sabe? E se amando, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Tá todo mundo vendo ali que aquele momento não é um momento de sofrimento, é um momento de alegria, de estar junto, né? De compartilhar uma mesa, de se olhar, de botar a conversa em dia, de perguntar como foi a escola, de perguntar como é que foi, de falar como é que foi no trabalho, de inventar uma história. Então, acho que é isso, é não perder a oportunidade, já que vocês estão na mesa mesmo, que seja mais um tempo de qualidade no dia, né? E aí, assim, para encerrar, uma coisa que eu tinha pensado no começo, vou criar um gancho aqui. A família, a gente escuta muito falar, e com razão, da diversidade, da importância da diversidade na sociedade. E a família é a maior fonte de diversidade que uma sociedade pode ter, porque cada família tem um tempero, uma comida, um jeito de comer, sabe, um prato favorito. Fora isso, tem um sotaque, um time de futebol, sabe, um volume de voz, um jeito de falar, de olhar. Então, assim, a família é a maior fonte de diversidade. Assim. Então, fortalecer as famílias é fortalecer a diversidade, é fortalecer pessoas diferentes num mundo, sabe, interagindo. E só para retomar a sua primeira fala lá, né, Rodolfo? Família forte, forte, família feliz, sociedade feliz, indivíduo feliz. Então, tudo passa pela família, assim, aí a gente tem que preservar mesmo essa joia que por todos os lados, assim, sofre pequenos ataques e a gente tem que lutar pela família. Muito legal, Juliano. Muito legal o exemplo, aí o trabalho em equipe. Uma escola acaba sendo uma equipe de felicidade, no fim das contas, né? A refeição vai sair, mas todo mundo mais feliz. Convido, então, Patrícia, se quiser fazer o arremate aqui, trazer alguma experiência, depois eu já vou partir para encerrar.
com muita dor no coração. Mas... Não, eu concordo com o que eles falaram e acho que é isso, assim, e talvez seja um dos grandes momentos de encontro que você necessariamente pode ter, porque todo mundo precisa se alimentar. Então, tudo que a gente falou da falta de tempo, do cansaço e tal, mas é uma necessidade humana, né, se alimentar, e você está naquele momento tendo essa oportunidade de exercitar a família que você quer ser, né? É a família que se respeita, é a família que se cuida, é a família que tem a abertura, que tem democracia dentro da família, né? Que as pessoas, naquela hora que a criança tem a voz de contar a história, e aquela história é relevante para a família, assim como o pai pode contar a história, aquela história é relevante para a família. A gente celebra muito a hora do jantar, assim, alguma hora. A gente sabe também que, assim, né? Cada um tem sua realidade, às vezes não é necessariamente o jantar, pode ser o café da manhã, ou pode ser o almoço, e nem sempre está. E eu tenho uma filha de 15 que tem uma vida, outra filha de 7 que tem outra vida, mas mesmo assim a gente celebra essa história de precisa estar junto. Então é um bom momento também para você criar algumas tradições, sabe? O que vai ser o almoço da família do sábado, do sábado, o que vai ser o jantar da família do sábado à noite, essa coisa de você criando referências, né? Então a gente fala muito do tempo junto como a oportunidade de você celebrar esse encontro que é a família nesse momento que todo mundo tem que estar de algum jeito ali. Em várias brincadeiras que você pode fazer na hora da refeição. E eu tenho certeza que as minhas filhas, quando forem mais velhas, assim como você estava lembrando, Juliana, do seu pai lendo para você todo dia, elas já vão lembrar disso. E vão lembrar também que a gente sentava, quando estava meio que sem assunto, vamos fazer uma brincadeira agora na hora do jantar? E a gente tem a brincadeira do eu invento, quem inventa uma música com uma palavra qualquer. Tem a brincadeira do quem é o personagem da Turma da Mônica, que a minha filha de 7 anos é craque, ela pensa no personagem da Turma da Mônica, e aí a gente tem que ficar fazendo pergunta, e ela só pode responder sim ou não até a gente adivinhar, e aí ela pensa na Dona Pedra, da história do Bidu, e você nunca chega na Dona Pedra, né? Tem a brincadeira de você lembrar, falar uma palavra e cantar uma música, de que música é essa que a gente está falando, enfim, jogos orais, né, que você pode colocar ali na mesa, e aquilo vira também a brincadeira que você pode fazer no trânsito com seus filhos, né? Você vai criando um repertório de só basta a gente estar junto para a gente se divertir de um jeito simples, com a nossa fala, não precisa de brinquedo, não precisa de distração, não precisa de um horário marcado para brincar, celebrar o prazer de estar junto, e isso ser bom, isso ser um valor que você carrega para você, né? Fora todas as questões diretamente vinculadas ao aspecto nutritivo da refeição. Então, assim, se a gente tiver pouco tempo, que seja esse o tempo, esse é a hora de dormir ali, né? Que todo mundo pode inventar, dar um jeitinho de conseguir construir e trabalhar para ser uma tradição dessa família, esse hábito de passar um bom tempo junto, né? Que legal. É isso. Grande alegria. Foi uma grande satisfação estar com vocês. Eu dou até um aperto no coração aqui para encerrar. O papo está muito bom mesmo. Assim. Tenho certeza que o pessoal... Aliás, eu acompanhei aqui, eu queria parabenizar o pessoal que assistiu, porque uma das preocupações que nós tivemos foi, olha, queremos pessoas que assistam do começo ao fim. E o pessoal que entrou não saiu. Então, parabéns, pessoal. Espero que vocês tenham desfrutado tanto quanto eu, pelo menos, desfrutei desse momento. Realmente muito agradável e bastante enriquecedor. E já deixar o gostinho de, bom, quero mais, né? Porque amanhã continuamos aqui no fórum, o tema ele saiu aqui, né? Vamos falar sobre equilíbrio, trabalho, família, esse é o painel, e também trazendo uma dimensão um pouco mais abrangente de como as empresas podem ajudar e cumprem um papel, pelo menos precisam cumprir um papel, no apoio ao cuidado que as famílias exercem, seja para facilitar esse equilíbrio, seja de outras maneiras, né? Então, nós vamos ter a Patrícia Frossard, que é a presidente da Philips no Brasil, vai falar tanto da experiência dela como mãe e da experiência dela de equilíbrio, e também falar, enfim, né, de práticas que as empresas podem adotar. O José Paulo Carelli, que é diretor-geral do Easy Business School, um formador de executivos que traz essa visão da centralidade da pessoa. Portanto, se a pessoa está no centro, a família dela está junto com ela, né? A pessoa não está sozinha por aí. Então, trazendo essa experiência. E a Flávia Camanho, que é consultora de empresas, trabalha com muitas empresas familiares, inclusive, empresas familiares, quando ocorre um problema familiar, a empresa afunda junto. Enfim, tem então uma experiência muito grande também nessa mediação. Então, nós vamos trazer essa dimensão, aprofundar nesse tema. Queria agradecer muito a Patrícia, a doutora Lucy, o Juliano. Muito obrigado por compartilhar a experiência de vocês. Eu tenho certeza que
agregou muitas pessoas. Deixo também um recado para quem está acompanhando, que nós vamos ter esse tema, esse conteúdo, ele vai ficar disponível de outras formas para vocês também. Nós vamos ter aí uma surpresa para todos, da maneira como nós vamos disponibilizar esse conteúdo, para ficar de uma forma perene. Eu tenho certeza que isso daqui pode acompanhar o que nós escutamos hoje, compartilhamos, vai acompanhar a vida de muitas pessoas que ainda vão ter acesso a esse conteúdo. Então, fiquem ligados que vocês vão receber novidades. Amanhã nós voltamos no mesmo horário, às 19 horas. O link para acessar é o mesmo, esse mesmo que vocês receberam. Nós vamos procurar enviar novamente para vocês. Aí teve gente que recebeu no telefone, por e-mail, certo? Então, vocês vão conseguir ter acesso com bastante facilidade. E aí eu vou pedir para a Amanda colocar o link da rede social do Family Talks aqui, para o pessoal acompanhar, não é? Quem quiser nos seguir nos Instagram, enfim, para ter acesso a esse conteúdo e outros que nós estamos compartilhando, e também conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Ela já colocou aqui a referência do trabalho da Patrícia, do Tempo Junto, já no chat, o pessoal já está com acesso. Então, eu agradeço imensamente, desejo a todos uma boa noite, um bom tempo em família agora, não é? E que aproveitemos bastante. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.